Pidam e se lhes e se lhes dará. Busquem, encontrarão. Chamem e se lhes. Então, mira, eu tenho que pedir, eu tenho que buscar, para que eu pueda encontrar. Amém? Então, não serve simplesmente de eu falar que tenho fé. Pero esta fé não me serve de absolutamente nada, se eu não buscar, se eu não pedir. Pero eu pergunto, use a inteligência. Deus não sabe o que você necessita? Sim ou não? Ele não sabe o que você necessita? Por exemplo, você está aqui, você quer ser uma pessoa bautizada com o Espírito Santo. Deus não sabe que você quer ser bautizado? Sim ou não? Deus não sabe que você necessita prosperar? Deus não sabe que você está com problema em seu matrimônio? Deus não sabe quando a pessoa está enferma, está com dolor terrível, ou está com câncer, ou está com uma parálise? Deus não sabe. Por que Deus não faz nada? Por que Deus permanece indiferente? Porque nós outros temos que chamar a atenção de Deus com uma fé viva. Amém? Com uma fé viva, não uma fé muerta, religiosa, não com uma fé mesclada com sentimentos, porque a palavra de Deus é muito clara. Mire, ele está dizendo: pidam e se lhes dará, busquem e encontrarão, chamem e se lhes abrirá. Quando eu leio esta palavra, eu me acuerdo de um cego de Jericó, que Jesus estava passando com a multitude, com as pessoas que estavam seguindo a Jesus, e seus discípulos, e aquele cego estava sentado ali ao caminho, mendigo, não tinha nada, e quando ele supo que Jesus estava passando, ele começou a chamar, ele começou a clamar, ele começou a pedir. E quando as pessoas mandavam, ordenavam que ele se calasse, ele gritava mais alto. Está escrito, ele gritava mais alto. E ele gritava. Ora, caramba, será que Jesus não sabia que ele estava ali? Diga, ou não? Ou será que Jesus estava desatento? Jesus sabia que ele estava ali. Jesus sabia que ali, ao borde dele caminho, estava um cego, sim ou não? Que era mendigo, e que um dia seu padre era rico, e que ele um dia teve riqueza, e aquele cego estava sentado ao borde dele caminho, esperando um milagre. E quando ele viu que Jesus estava passando, então ele começou a pedir, ele começou a buscar, ele começou a chamar, e Jesus parou. E quando Jesus parou, Jesus volviu e foi ao encontro dele cego. Sim ou não? Não. Exato. Ele cego foi ao seu encontro. Jesus ordenou e mandou chamá-lo. Amém? E ele cego teve que ir ao encontro de Jesus. E quando ele cego estava delante de Jesus, Jesus perguntou: que queres que eu te hagas? E ele disse: eu quero volver a ver. Amém? Significa que um dia ele tinha condição de ver. Amém? Que ele havia perdido a vista. Amém? Que ele havia perdido a visão. Mas ele teve que pedir, ele teve que chamar, ele teve que buscar. Então, por que as pessoas vêm à igreja e não cambiam de vida? Por quê? Por quê? Porque não buscam, não pedam, não clamam, não chamam, não têm uma relação de padre e filho. Porque mire que Jesus habla adelante. Mire,
porque todo ele que pide, recebe, ele que busca, encontra, e ao que chama, se lhe abre. Amém? Aí ele diz assim: quem de ustedes, se su hijo lhe pede pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pede um pescado, lhe dará uma serpiente? Pois se ustedes, aun sendo o quê? Sendo o quê? Malos, sabem dar coisas buenas a seus hijos, quanto mais su Padre que está en el cielo dará coisas buenas a los que lhe pidam. Amém? Então eu pergunto, qual é, mire para mim, mire aqui minha cara, qual é sua relação com Deus? Qual é sua relação com Deus? É a relação de um ser humano com Deus distante? Ou a relação de um filho com o Padre? Amém? Porque você que tem seu Padre, você conhece seu Padre. Você conhece se seu Padre é bueno ou é malo. Su Padre é malo, su Padre é pecador, su Padre é humano. Agora eu pergunto, será que Deus quer coisas malas para nós outros? Será que aquele sofrimento pertence a Deus? Então, por que não cambia? Por que a pessoa pede o Espírito Santo e não recebe? Se a pessoa entra num centro espiritista, numa casa espiritista, e invoca um demônio, invoca um espírito, e a pessoa queda-se possuída, na mesma hora. Sabe por quê? Mire aqui o versículo adelante. Mire. Assim, que em todo tratem ustedes a los demás, tal como querem que eles los tratem a ustedes. De hecho, esto es la ley. Esto es la ley e los profetas. Amém? Então, na medida que eu trato a Deus, Deus vai me tratar. Se eu honro a Deus, Deus vai me honrar. Amém? Se tudo que Deus me pede, ou venga me pedir, eu tenho disposição de dar, tudo que eu pedir a Deus, Ele vai me dar. Amém? Me hago entender? Você vem aqui e pede para Deus o Espírito Santo. Bueno. Mas quando Deus pede para você entregar sua vida, para você servir a Deus, para você ser um servo de Deus, a pessoa responde: eu não tenho tempo. Você quer o Espírito Santo, mas quando Deus pede para que você seja obreiro, não quero ser obreiro. Então, na medida que você trata a Deus, você vai ser tratado. Se eu dou 100% de minha vida para Deus, Deus dará 100% de si para mim.